Esta é uma ministração da Igreja Vivos com Cristo, no estado do Espírito Santo. Temos culto todo domingo em Cachoeiro e Vila Velha. Para saber mais, acesse nosso site igrejavivoscomcristo.com. Estamos felizes por estarmos aqui para ministrar pelo Espírito aquilo que a igreja precisa ouvir. Tem certos assuntos, queridos, que são tão importantes e inegociáveis, tão importantes porque são assuntos que equipam e armam a igreja. Uma igreja armada, uma igreja equipada, é uma igreja que não se dobra facilmente diante das circunstâncias. Não se dobra diante dos ataques. Você precisa entender que uma vez que você nasceu de novo, por mais que nós somos gratos, que nós somos filhos de Deus, e não tem maior amor que esse de ser chamado de filho de Deus pelo Pai, Criador dos céus e da terra, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai que nos escolheu antes da fundação do mundo. Então, você ter Deus como seu Pai é algo glorioso. Mas entenda que uma vez que você nasceu de novo, você nasceu e você está nesse mundo. E uma vez que você está nesse mundo, você está num lugar onde existe um príncipe deste mundo. E uma vez que você está nesse mundo, não sendo desse mundo, você precisa acessar as realidades do mundo de onde você é. Amém, queridos? Vocês estão me entendendo? E nós precisamos entender e compreender, mesmo porque Deus quer que nós venhamos a amadurecer como cristãos, como filhos de Deus. E não é comum uma criança entender batalhas espirituais, não é comum uma criança acessar uma espada, essas coisas todas, mas é necessário que nós venhamos sair de uma condição de meninos e avançar para estar em frentes de guerra, em acessar lugares que Deus tem para nós. E quando a gente imagina guerra, não é aquela coisa toda, não, é você estar posicionado na fé. Uma vez que você está armado na fé, queridos, você é uma resistência. E você tem que se ver como uma resistência para o inferno. Jesus era uma resistência para o inferno. A Bíblia diz que Jesus veio para desfazer as obras do diabo. Então, quem Jesus encontrava estava oprimido, estava enfermo, ele ia ali, libertava, ele curava. E Jesus veio para isso. Você precisa entender por que você veio. Você não veio aqui à igreja por vir, você veio porque você, na verdade, foi enviado. Ser enviado por Deus. Nós fomos enviados, nós temos um propósito. Tem coisas na nossa vida que nós achamos que é o mais importante e nós precisamos entender que você cumpriu o seu propósito, ele é tão importante na sua vida. Coisa boa você estar num lugar onde você não tem que carregar capas, você pode ser você mesmo. Isso é bom demais, queridos. Porque o reino não é de visível aparência, né? A aparência dos homens. Os fariseus gostam de carregar suas capas, de mostrar a aparência de religioso, de santidade. E Jesus combateu esse tipo de farisaísmo, dizendo para eles, vocês são como sepulcros caiados, parecem bonitos por fora, mas estão mortos por dentro. Deus se importa com a vida que está dentro de você, e Deus quer que você viva a vida dentro de você, porque o reino de Deus ele está dentro de você. E nós precisamos acessar isso, queridos. Você tem que ser o primeiro a dizer assim, não, eu não quero viver nessa terra aqui, como cidadão dessa terra, vivendo e vivendo nas condições submersas, ou no submundo, né? Que esse mundo é um submundo, né? Aquilo que é aparente sucesso é uma grande derrota. Quantas pessoas que estavam naquele show daquela Lady Gaga, aparentemente eram aparente, nossa, estava em destaque, e tantas pessoas lá, quantas pessoas que foram parar no hospital depois daquele show? Porque era um show diabólico, havia uma presença diabólica, havia uma presença satânica. Então, nós fomos chamados para libertar as vidas.
Nós somos chamados para entrar em determinados lugares, não para nós estarmos ali, que bom, né, estar nesse lugar. Não, queridos, nosso lugar não é aqui. Nosso lugar é na presença dele. Vocês me entendem, irmãos? Mas então, quando nós falamos e para sair de uma condição de menino, e vamos dizer, nós todos estamos amadurecendo, amém? Fala assim, eu estou amadurecendo. Isso. E o papo de Deus para quem está amadurecendo é sobre herança. Deus não está falando sobre conquista. Você não vai sair pegar uma espada e para tentar conquistar as coisas. Não, você vai acessar pela fé aquilo que Deus já te deu. Deus já nos deu. A Bíblia diz que Deus não poupou o seu único filho. É chuva? É bênção. Glória a Deus. Aquele que não poupou o seu único filho, antes o entregou por todos nós, como não nos dará todas as coisas juntamente com ele? Sabe, é uma garantia. Não tinha nada melhor que Deus poderia nos dar, a não ser o seu próprio filho. Como que ele pode poupar a você alguma coisa se ele deu aquilo que é mais precioso? Vocês me entendem, irmãos? Então, essa consciência que nós precisamos ter de Deus, Deus é bom, o tempo todo ele é bom, mas só que nós precisamos ter uma mentalidade de filho e não de escravo, porque o escravo vive com medo, ele tem medo do amanhã, ele não tem medo das coisas, ele está com medo em todos os tempos. Deus não nos deu um espírito de escravidão para estarmos outra vez atemorizados, mas um espírito de adoção. Espírito de adoção não é você ir lá num lugar onde tem criança para adotar, não. O espírito de adoção ali é porque Deus realmente nos gerou nele. É o mesmo DNA, é a mesma essência divina, é a mesma natureza divina. Só que essa é a natureza espiritual dentro de uma natureza humana. E você precisa saber lidar com isso. Fazer essa natureza sair. Vou usar uma palavra que não é muito legal em português. Sair para fora. Você tem que fazer isso sair para fora. A Bíblia diz que o Espírito Santo foi derramado abundantemente sobre a sua vida. Deus não te deu Espírito por medida. Não existe alguém mais ungido ou menos ungido. Existe alguém que reconheceu a unção que ela recebeu, mais do que outros. Amém? Isso diz respeito ao Espírito Santo dentro de você, queridos. E quanto mais consciente dessas verdades, mais nós vamos andando nelas. E aí nós andamos como filhos e não como escravos. Agora, como eu falei, Deus nos deu juntamente com Cristo todas as coisas. Isso quer dizer que quando Jesus morreu, na verdade, houve a nossa união com Ele, ou a sua união conosco. Porque Ele não poderia morrer se você não estivesse lá nele. Ele não tinha pecado, certo? Ele não conheceu o pecado, mas nós conhecemos. E Deus fez de Jesus na cruz essa união, esse casamento, que foi condenado na cruz. Condenado os nossos pecados lá. Mas essa união não se rompeu, ela continuou, porque nós morremos com Ele. Mas Jesus foi justificado em espírito e nós juntamente com Ele, justificado em espírito. E Ele ressuscita dos mortos, e o que acontece? Eu e você também ressuscitamos com Ele. E a Bíblia diz que essa ressurreição, esse poder operou, ressuscitando, colocando Jesus assentado nas regiões celestiais e nós juntamente com Ele. Isso a gente frisa muito, a gente fala muito sobre isso, mas isso é uma verdade. Nós estamos numa posição de autoridade, numa posição de honra, numa posição de poder. E Deus quer que nós acessemos essas verdades. Agora, eu quero falar porque isso diz respeito à herança. Você herdou isso, você não conquistou. Herdeiro não conquista. Amém, irmãos? Herdeiro herda. Herdeiro, ele apenas
precisa ser parte da família para poder dar. E nós somos da família de Deus. Então, quando você anda distante dessa verdade, que é uma verdade central, você vai dar voltas no deserto, queridos. Deus quer que você vá direto ao ponto. Vai direto para Canaã. Não precisa andar 40 anos no deserto. Vamos direto para Canaã. Nós já saímos do Egito. Nós já saímos de novo. Nós estamos, talvez, atravessando um deserto. Estamos diante da terra. E já sabemos qual terra escolher. É Hebrom, onde tem a nossa união com Ele. Onde eu tenho um nome. O nome de Jesus. Porque não tem nada mais precioso que você possa ter do que o nome pelo qual você foi salvo. Não há outro nome dado. Entende que o nome foi dado? Entre os homens, pelo qual nós possamos ser salvos. E eu quero, queridos, falar a respeito desse nome. Nós estamos nessa série do nome de Jesus, contra a vontade do diabo, graças a Deus. Amém? Vocês ficam felizes de contrariar a vontade dele? Nós precisamos estar contentes em contrariar a vontade do diabo. Se você contraria a vontade dele, você está satisfazendo a vontade de Deus. E isso é muito bom. Mas, queridos, eu quero falar sobre esse nome que você herdou. Para você herdar, Deus usa sempre uma base legal para as coisas. E nós vamos falar sobre essa procuração divina que é o nome de Jesus. E eu vou usar esse nome mesmo, procuração divina, porque procuração é algo muito comum. Talvez nem todos viram uma procuração, mas uma procuração é um documento que tem uma pessoa que concede poderes para outra, para agir no seu nome, certo? E depois nós vamos falar mais especificamente sobre isso. Mas não adianta não ter base para saber que você é herdeiro, que você possui, não ter uma base legal, porque você pode ser roubado da sua herança. E é isso que o diabo quer. Porque quando o povo de Israel está para entrar na terra, a terra estava possuída. E a terra era de quem? É de Israel. Você tem talvez a noção de quantas coisas já são suas e elas estão ocupadas por esses inimigos indesejáveis. Quantas coisas que são suas e elas estão ocupadas por esses inquilinos ilegais. Porque o diabo é um inquilino ilegal. Vocês estão me entendendo, irmãos? Porque quando o povo de Israel estava lá, eles precisavam expulsar o povo que estava lá. Eles precisavam expulsar os gigantes para poder possuir a terra que já era deles. Mas voltando aqui, entenda, mais uma vez, eu vou falar o nome dele porque o nome dele não vale nada. O diabo não quer que você saiba daquilo que é seu legalmente. Ele quer que você titubeie, ele quer que você duvide. Mas uma vez que você tem certeza, você age. Você assume a sua posição. O que diz em Colossenses, capítulo 1, versículo 12? Diz assim, dando graças ao Pai. Se eu dou graças a Ele, é porque foi Ele que executou isso. Dando graças ao Pai que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Deus é quem nos faz idôneos. E a palavra idôneo significa tornar suficiente, adequado, equipar alguém. Você foi equipado para possuir sua herança. Você se tornou adequado para possuir aquilo que é seu por direito legal. Entenda, queridos, que o reino ele funciona como um tribunal. O próprio diabo é chamado de acusador, de alguém que tenta te colocar numa posição de réu. Mas a Bíblia diz que nós temos um advogado. Entende que é um tribunal? E se você não sabe atuar nesse tribunal, reconhecer a sua posição, quem está por você, quem é por você, o que é seu por direito, você não consegue assumir aquilo que legalmente já é seu. Amém, queridos? Agora, quando nós vemos isso, então, é Deus que me fez idôneo.
Deus me fez apto. Você pode dizer, Deus me fez apto. Para quê? Para possuir a minha herança. Em Romanos capítulo 4, versículo 13 a 16, diz assim: não foi por intermédio da lei que Abraão ou a sua descendência, quando fala descendência de Abraão, está falando de nós, os que cremos, amém? Fala assim, eu sou descendência de Abraão. Aí ele diz assim, não foi Abraão ou a sua descendência, não foi por intermédio da lei que coube a promessa de ser herdeiro do mundo, e sim mediante a justiça da fé. Então não foi a justiça, não foi a lei, ou a obediência à lei, que nos torna legais ou aptos para sermos herdeiros, mas a justiça da fé. Aí ele continua falando aqui, pois se os da lei é que são os herdeiros, anula-se a fé e cancela-se a promessa. O que cancela a promessa? Aí muitas pessoas vão dizer, é o pecado. Mas a Bíblia está dizendo que não é o pecado que cancela a promessa. É a lei que cancela a promessa. Vocês estão me entendendo? É só ler aqui, irmãos. Pois se os da lei é que são os herdeiros, anula-se a fé e cancela-se a promessa. Entenda que Deus, Ele nos chamou para a justiça da fé e não para a justiça das obras. O que é a justiça da fé, depois eu vou explicar melhor para vocês. Mas ele diz aqui, olha, porque a lei suscita a ira, mas onde não há lei também não há transgressão. Essa é a razão porque provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que seja firme a promessa para toda a descendência, não somente ao que está no regime da lei, mas também ao que é da fé que teve Abraão, porque Abraão é pai de todos nós. Se nós olharmos o início desses versículos, lá no primeiro versículo de Romanos 4, diz, o que diremos, pois, ter alcançado Abraão, nosso pai? Se ele foi justificado por obras, ele tem do que se gloriar, mas não diante de Deus. Mas como está escrito, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. O que ele está dizendo? Nós, fazendo a comparação, e no final de Romanos capítulo 4 diz assim, essa imputação de justiça acontece em nós quando nós cremos em Jesus, que levou os nossos pecados e ressuscitou para nossa justificação. Quem te fez digno para participar da herança? Jesus. Quando ele carregou o seu pecado e te fez justo pela fé. Então a justiça da fé é você crer que você é a justiça de Deus pela fé nele. É suficiente. É um status, é uma identidade. Uma vez que você tem essa identidade de justiça, você não vai correr atrás da injustiça. Você entende? Primeiro vem a identidade. Primeiro Deus trabalha em você quem você é. Depois os resultados vêm. Depois os frutos de justiça vêm. Primeiro você precisa entender, eu sou a justiça de Deus, apto para participar da herança. Vocês estão me entendendo? Ninguém é aquilo que faz. Eu não posso, Deus é tão gracioso que Ele não nos nomeou segundo aquilo que nós fazemos. A Bíblia diz que Deus prova o seu amor em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então Ele morreu por nós. Agora nós fomos reconciliados. É uma natureza de reconciliação, de justiça, uma natureza santa. Você tem que se ver santo em Jesus, pela fé nele, amém? Eu sou santo pela fé nele, pode dizer isso. Amém, queridos. Agora, entenda que Deus, Ele faz isso, não porque vai pegar seus pecados, eu vou
eu vou ficar tampar meus olhos, não vou ficar olhando para os seus pecados, não. Né? Eu vou te chamar de justo porque eu não estou olhando para os seus pecados, tá? Não é assim que Deus faz. Deus, na verdade, Ele viu todos os nossos pecados e colocou sobre Jesus. Tanto viu que Jesus foi punido naquele lugar. A ira de Deus caiu sobre Jesus. Entenda que houve uma punição, houve um juízo na cruz. Jesus estava carregando o seu pecado, a sua iniquidade, para que você visse agora sem pecado. Por isso que Paulo fala, considerai-vos agora mortos para o pecado. Fala assim, eu sou morto para o pecado. É isso, queridos. É essa consciência primeiro que você tem que ter na vida. Agora, Deus é justo em fazer isso. Por isso que Deus é justo. Por isso que Romanos 3, 26 fala assim, na NVI. Todavia, no presente, Deus demonstrou a sua justiça a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Então, Jesus nos justificou com uma base legal de justificação. Ele é justo em te justificar. Como diz uma frase do meu amigo Joseph Prince, Deus é justo e faz o pecador justo. Agora, o que diz em 1 Coríntios capítulo 6? Entenda que eu estou trazendo para vocês uma base, para vocês entenderem que você não pode perder a sua herança se você crer nessa realidade de Cristo. Você tem que dizer para si mesmo, eu não vou perder minha herança. Eu não vou. Existe uma base legal. O justo justificou. Meu justo Deus, Ele me justificou. Como eu amo quando as pessoas falam assim, Deus é amor, mas Ele é justo. Glórias a Deus. Quando você entende as verdades. Sabe, o amor e a justiça se uniram. Deus, para nos tornar satisfeitos para com a justiça, o amor teve que se entregar na cruz. E essa é a verdade. Agora, entenda a sua posição de herdeiro. Em 1 Coríntios 6, 9, 11, aí ele vai falar de algumas situações. Ele diz assim, vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? Quem são os injustos? Resposta, quem não são justos. Gostaram dessa resposta? Testificou no seu coração? Quem são os injustos? Quem não é justo. Amém? Mas ele continua falando assim, não se deixe enganar, nem os sexualmente imorais, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem homens que têm relações sexuais com outros homens, está na NVI, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os alcoólatras, nem os caluniadores, nem os trapaceiros herdarão o reino de Deus. Então ele está falando de comportamentos que nós tínhamos no passado. E algum desse comportamento que tiver em nós, nós precisamos agora entender que não faz parte da sua herança. Se herdou agora uma justiça. Você é justo. Você não é justo porque você não peca. Você é justo porque você crê em Jesus. Porque sua condição de justiça é porque você não peca, então Jesus não precisava ter morrido na cruz. Você gosta disso? Você entende? Mas Paulo, ele traz essa realidade para uma igreja que tinha essas práticas. A igreja de Coríntios é uma igreja que tinha muitos atos carnais. E ele fala dessa forma com eles. Alguns de vocês foram assim. Nós fomos assim. Você pode estar até preso em alguma dessas práticas, mas você tem que dizer, eu era assim. Eu não sou mais assim. Porque, contudo, foram lavados, santificados e justificados no nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Entenda que no nome de Jesus está também a nossa justificação. Quando Deus te deu o nome de Jesus, Ele te deu também a garantia de que você é justo e legal e idôneo para possuir esse nome. Porque nós estamos falando da herança do nome de Jesus. Deus te fez legal. Deus te fez idôneo.
Deus te fez apto. Deus te fez alguém que tenha capacidade para herdar, porque Deus te concedeu a justiça no nome dele. E nós vamos falar um pouco mais agora sobre a procuração do nome do Pai. Por quê? E como eu falei, a procuração, ela depende muito de quem você está representando, porque existem duas figuras na procuração. Aquele que concede o poder e consegue o nome, e outra pessoa que vai receber a concessão desse nome e desse poder para atuar conforme a vontade daquela pessoa, certo? Então você vai e age, imagine que essa pessoa aqui, que está te dando uma procuração, vamos imaginar. Imagina que essa pessoa é uma pessoa muito importante. Ela tem acesso em todos os lugares. Ela tem muito recurso. Ela tem muita autoridade. E essa pessoa, você representa o nome dela. Então você anda nesses lugares e entra onde ela tem acesso, com os recursos que ela possui, você pode agir nesse nome porque você tem plenos poderes para atuar naquele nome daquela pessoa. Isso é uma procuração, queridos. É lógico que existe um propósito para uma procuração. Vai atuar no meu nome, então conheça aquilo que eu quero que você faça. Estão me entendendo? Conheça aquilo que é o desejo. Agora, em João, no Evangelho de João, no capítulo 10, no versículo 25, diz assim: respondeu-lhe Jesus, já vou-lo disse, e não credes, as obras que eu faço em nome de meu Pai testificam a meu respeito. Jesus tinha também uma procuração no nome do Pai. Jesus tinha uma autoridade do Pai para atuar no nome dele, do Pai, não no nome de Jesus. Jesus não atuava no seu nome, ele atuava no nome do Pai. Em Atos capítulo 10, versículo 38, diz assim: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Então, Jesus, ele atuou no nome do Pai, e o poder do Pai estava em Jesus pela presença do Espírito Santo. Porque uma procuração, a pessoa que está concedendo a procuração, ela dá poderes para outra pessoa. E o poder foi dado pelo Espírito Santo, para que Jesus atuasse no nome do Pai aqui na terra. E Jesus fazia o quê? Ele curava as pessoas, ele libertava os oprimidos, ele multiplicava pães. E com isso ele estava demonstrando qual era a vontade do Pai. A oração do Pai Nosso revela muito aquilo que Jesus tinha no seu coração. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Senhor, glorifica o teu nome. E quem carregava o nome do Pai? Era ele. Santificado seja o teu nome. Que o teu nome seja conhecido. Que todos vejam como meu Pai. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade. Então, era Jesus buscando a vontade do Pai, realizando as obras do Pai, atuando no nome do Pai, e com isso as pessoas eram salvas. As pessoas eram libertas. As pessoas eram curadas, porque ele estava atuando debaixo desse nome. Agora, para nós entendermos isso, nós vamos pensar que Jesus, ele precisou atuar no nome do Pai, porque ele se esvaziou, é o que diz em Filipenses, no capítulo 2, versículo 5, que diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes mesmo a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens,
e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Então Jesus não estava com seus atributos divinos aqui na terra. Ele andou como homem, alguém que independia de Deus, alguém que precisava de Deus. E quando ele está agindo no ministério, e ele começou o seu ministério de fato, quando ele foi batizado por João Batista, e ouviu aquela voz do Pai: este é meu Filho amado, em quem eu tenho muito prazer, e veio sobre ele o Espírito Santo. E naquele momento Jesus começou a atuar no ministério. Porque Deus nos capacita para agir de acordo com a vontade dele. E continua falando aqui: pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. Quer dizer, em todos os âmbitos, Jesus recebeu um nome que está acima de todo nome nos céus, na terra e debaixo da terra. Os anjos, os homens e os demônios, todos se dobram diante de Jesus. Percebem isso? Para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia. Queridos, entenda o nome que você herdou. O nome que está acima de todo nome. Nenhum demônio pode permanecer sem estar de joelho diante do nome de Jesus. E você carrega esse nome. Você herdou esse nome. Agora entenda por que nós não podemos nos tornar escravos do pecado, escravo de nenhuma condição de mentira, de opressão maligna, de maldição, de miséria, de enfermidade. Nós não podemos nos tornar escravos. Nós podemos até ser afligidos, mas não conformados. Assim, eu não sou conformado. Por isso que a Bíblia diz: não vos conformeis com este mundo, mas sede transformados com a renovação da vossa mente, para que experimenteis a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Existe uma boa e vontade de Deus que Deus quer revelar a você. E quando Deus revela a vontade dele a você, ele já te deu a habilitação no nome de Jesus para que você atue debaixo dessa vontade. E em João, no Evangelho de João, no capítulo 14, versículo 12 a 17, ele diz assim, agora a procuração do nome de Jesus para nós: em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Agora deixa eu destacar, Jesus está dizendo: eu vou para junto do Pai. O que quer dizer isso? Eu vou estar com o Pai nos céus, e vocês vão estar aqui na terra. Quando eu estiver com o Pai nos céus, eu carrego o nome de vocês e apresento para o Pai. Eu intercedo diante do Pai para com a vida de vocês. E quando vocês estão aqui na terra, vocês me representam aqui na terra e carregam o meu nome. Amém, irmãos? Então há uma ligação, Jesus em você e você nele. Você nele é você sendo representado por ele diante do Pai. Ele está como um sacerdote, ele está como alguém que te representa, alguém que é por você, alguém que está intercedendo para que você seja favorecido, seja abençoado e guardado. Cristo, nós precisamos entender isso. Sabe, pessoas ficam muito felizes quando tem deputados que são por ela, quando que tem alguém que é uma autoridade que é por ela. Elas ficam muito felizes. Nossa, eu tenho um deputado que vai interceder por mim, eu tenho um vereador, eu conheço o prefeito, eu conheço o fulano. Queridos, é bom a gente ter pessoas assim, mas, queridos, é muito maior e muito mais excelente você saber que alguém te representa no céu.
Alguém é por você no céu. Todas as bênçãos, todas as dádivas de Deus vêm do alto, do Pai das luzes. Todo favor vem de Deus para a sua vida, queridos. Deus quer que você seja uma pessoa altamente favorecida. Deus quer que você seja uma pessoa em que as pessoas vejam o favor de Deus em você. Mas entenda que você reconhece que você tem alguém que te representa, o seu sumo sacerdote, Jesus. E aqui ele continua falando, e tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amais, guardarei os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja por algum tempo com vocês. Não, eu não sei, é por um tempo ou é para sempre, irmãos? O Espírito Santo, ele veio para estar para sempre com você. Você fica feliz com isso? Mas, e quando eu peco? Por isso que você tem que conhecer, e eu vou entrar nesse aspecto depois. Aí ele fala aqui, a fim de que esteja para sempre convosco o Espírito da verdade. Quem está falando com você aí, o seu coração, o Espírito da verdade, que o mundo não pôde receber, porque não vê, nem o conhece. Vós o conheceis. Fala assim, eu conheço ele. Fala assim, eu conheço ele. Fala intimamente. Agora, fala assim tão de perto, eu te conheço, Espírito Santo. Seu Espírito se satisfaz com isso, queridos. Porque ele habita convosco e estará em vós. Agora, queridos, como eu falei, você vê como que Deus prepara algo para nós, para que não seja algo que seja facilmente removido. Se você tem um sumo sacerdote diante de Deus, alguém que te representa. O que diz lá em Hebreus 7, 25? Para que você entenda que você não é removido das mãos de Deus. Ele diz assim, ele pode salvar completamente todos quantos vão a Deus por meio dele, uma vez que viverá eternamente e estará sempre ali intercedendo em favor deles. 1 João capítulo 2, versículo 1 a 2, diz assim, meus filhinhos, estou lhes dizendo isso a fim de que vocês fiquem longe do pecado. Mas, fala assim, se vocês pecarem, existe alguém para interceder por vocês diante do Pai. O nome dele é Jesus Cristo, aquele que é tudo quanto é bom e que agrada completamente a Deus. Foi ele quem levou sobre si a ira de Deus contra os nossos pecados e nos levou à comunhão com Deus. E ele tornou possível o perdão para os nossos pecados. E não somente para os nossos, mas também para os do mundo inteiro. Entenda que Jesus foi para lá para dizer, eu estou aqui representando vocês. Vocês têm aí agora o meu nome. Eu me asseguro em garantir vocês diante do Pai. O que vocês precisam fazer é crer em mim. Creia em mim. Creia que meu sangue é suficiente. Por isso que Paulo disse, mas vós fostes lavados. Vós fostes santificados. Vós fostes justificados no nome de Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Queridos, quem pode nos arrebatar das mãos de Jesus? Eu fico pensando, agora, transportando de um cenário de congresso, como eu usei, de deputado, aquelas coisas todas, e você olhando agora diante de um tribunal. Existe o justo juiz, existe o advogado, existe o acusador e existe os réus. Apocalipse capítulo 12 diz que Satanás foi derrotado por causa do sangue do Cordeiro.
o acusador dos nossos irmãos, ele foi derrotado. Porque ele não pode, diante do Cordeiro, nos acusar de nada, porque o Cordeiro carregou todos os nossos pecados. Queridos, se você tem essa consciência, você já tem uma arma de guerra daquelas. O sangue de Jesus Cristo te purificou de todo o pecado, de toda iniquidade. E você entende que o mesmo Cordeiro também é sumo sacerdote, a quem chama de advogado, e o sacerdote ele faz propiciação, ele pega o Cordeiro, analisa, sacrifica o Cordeiro em favor da pessoa que pecou. E nós temos essa pessoa eternamente ali. Eternamente o nosso sumo sacerdote vive, e o ministério dele não parou como sumo sacerdote. Jesus terminou sua obra da cruz, a obra do Cordeiro, mas a obra do sumo sacerdote continua. O ministério do sumo sacerdote continua. Ele continua te representando lá. Agora, enquanto você não conhece a verdade, o Espírito da verdade, você anda debaixo de culpa e de acusação. Ou, debaixo de culpa e de acusação, você vai para a religiosidade, ou vai e se entrega direto ao pecado. Mas quando você é livre e liberto, você anda como filho. E se o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E você vai andar livre do pecado. Porque o pecado não terá domínio sobre você. Porque você não está debaixo da lei. Mas da graça. Aleluia. Agora, quando ele diz tudo quanto pedis em meu nome, é importante nós entendermos isso. Você está com uma procuração. No nome de Jesus. O nome que está acima de todo nome. Eu não tenho quebra de comunhão com ele. Quebrou comunhão. Por quê, irmãos? O sacerdote parou de agir? Ele está de folga? O que quebra a sua comunhão é você parar de crer em Jesus. O que quebra a minha comunhão, e as pessoas param até de ceiar, porque eu pequei. Tá, mas o seu sacerdote está morto então, né? Ele parou de interceder por você, né? Então o sangue do Cordeiro não vale mais de nada, né? O sumo sacerdote está lá de bobeira, né? Não, queridos, o sumo sacerdote está lá garantindo, eu morri, derramei o sangue, está aqui para te favorecer. Agora, em 1 João capítulo 5, versículo 14 e 15, diz assim: e esta é a confiança que temos para com ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Agora, é importante nós termos a consciência da vontade de Deus. Por isso que é importante ler a Bíblia, ler o Novo Testamento, ler as cartas, ler as epístolas de Paulo, de Pedro, Tiago, e você encontrar as verdades a seu respeito, conhecer as promessas de Deus para você, e você vai ter o conhecimento da vontade de Deus. Você vê que, às vezes, de uma forma genérica, você consegue entender, porque Jesus, ele atuou operando a vontade do Pai. Então, tudo que Jesus fez, de uma forma genérica, ele atuou de acordo com aquilo que Deus queria que ele atuasse. Por exemplo, quando Jesus curou a todos os enfermos que vieram até ele está dizendo assim, essa é a vontade do Pai. Tanto que em Mateus 8, quando ele fala sobre isso, ele está dizendo para que se cumprisse aquilo que está escrito, que pelas suas pisaduras fostes sarados. Uma vez que Jesus nos resgatou da maldição da lei, e lá está listado todas as maldições, eu não tenho que andar debaixo de maldição se ele nos resgatou daquela condição. Amém, irmãos? Então você precisa conhecer a vontade de Deus para você. Entender a vontade de Deus, conhecendo a palavra, conhecendo o Espírito Santo, você vai saber que Deus tem coisas boas para você. Deus tem um bom futuro para você. E nós entendemos isso, nós vamos verdadeiramente agindo no nome de Jesus. Agora,
Quando eu entendo que aquilo que já me foi dado está com um inquilino possuindo a minha terra, se a terra da sua saúde está sendo possuída pela enfermidade, se a terra da sua provisão está sendo possuída pela miséria, se a terra do seu andar em liberdade está sendo possuída pelo pecado, você tem que fazer o que? Você tem que expulsar aqueles inimigos. Por isso que o nome de Jesus é a capacidade de tudo que você tem para você agir no nome dele. E você não aceitar. E você resistir. Por isso que a Bíblia diz assim, sujeitai-vos a Deus. Resistir ao diabo. E ele fugirá de vós. Queridos, não importa. Se 1, 2, 3, 200, 500 vezes você tiver que resistir, você vai resistir. Não podemos aceitar. Eu quero fechar com vocês o Evangelho de João, capítulo 15, versículo 16. Você recebeu um propósito. Uma vez que você recebeu um nome, você recebeu um propósito. O Evangelho de João, capítulo 15, versículo 16, diz assim: não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei. Ele te deu um nome. Ele te deu um nome. O nome que está acima de todo nome. Para que, com um propósito, faça então um propósito. Para que eu vá e dê fruto. E o meu fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele me conceda. Ele vos conceda. Queridos, no seu propósito de frutificar, de glorificar a Deus, sempre o nome de Jesus vai estar apto, vai estar on para você usar. Se aquilo que você vai fazer vai glorificar a Deus, entenda que tem um respaldo dele. Amém, queridos? E Deus quer que nós atuamos nesse nome, que a gente venha agir nesse nome. Se tem algo que está fora do controle de Deus, uma situação que veio para atormentar, para afligir, oprimir, entenda, você veio para ser o libertador daquela condição. Deus está te chamando para ser libertador nessa terra. Deus está nos chamando para sermos libertadores. Quando você liberta alguém ou de alguma situação, você está sendo resposta, você está sendo luz, você está agindo no nome dele. Onde você estiver, queridos, porque aqui é uma bênção muito bom, mas onde você está, no seu trabalho, na sua casa, em qualquer situação que você está agindo, e você se posiciona no nome de Jesus, isso não pode estar acontecendo. Você tem que sujeitar a Deus e resistir ao diabo. Nem tudo está acontecendo apenas pela vontade da carne, ou pela vontade dos homens. Às vezes acontece que o diabo, ele está assentado na coluna desses homens, governando esses homens. E você tem que dar uma ordem para o diabo. E ele precisa sair, porque você é autoridade. Amém. Quando Jesus chegou para aquele homem possesso de Gadara, o gadareno, aqueles demônios logo reconheceram a autoridade de Jesus. Não seria diferente se você estivesse lá. Você se assusta com isso? Não seria diferente se nós estivéssemos lá, no nome dele. Amém, queridos? Começa a pensar assim. Não seria diferente se nós estivéssemos no nome de Jesus lá. Porque se você está carregando o nome dele, você está carregando a presença dele. É ele ali. Amém. E Jesus foi o quê? Libertou aquele homem. Expulsou aqueles demônios. Aquela legião que estava naqueles homens. Sabe? E Deus quer que nós venhamos ter essa vigilância, essa consciência, essa verdade em nós. Nós carregamos o nome, queridos. O reino de Deus não é para meninos imaturos. É para alguém que saiba manejar a espada, a palavra, e assuma o seu posicionamento em Cristo. Amém, irmãos? Vamos colocar de pé? Deus nos deu uma procuração. Queridos, uma procuração... O procurador, a pessoa que está concedendo a procuração é porque tem confiança em quem recebeu essa procuração. Que honra que nós temos de termos esse nome conosco. Que honra que temos de carregarmos esse nome. Que honra que temos de termos esse nome conosco. O nome que está acima de todo o nome.
Nós te louvamos, Jesus. Nós te adoramos. Você pode adorar o nome dele? Nós adoramos o teu nome, Jesus. Nós bendizemos o teu nome. Fala, queridos, fala porque você crê nesse nome. Fala, adora esse nome. Nós adoramos o teu nome. Nós amamos o teu nome, Jesus. Este nome tem poder, Senhor. Este nome está acima de todo nome. Obrigado porque eu carrego o teu nome, eu carrego a tua presença. O teu Espírito está comigo. Aleluia, aleluia, aleluia. Glórias a Deus, glórias a Deus, glórias a Deus. Nós louvamos a ti, Pai. Obrigado, Pai, pela tua graça liberada a nós nessa noite. Obrigado, Pai, porque, Senhor, nós viemos para ser libertadores nessa terra. Nós portamos a tua luz, nós viemos para desfazer as obras das trevas, do diabo, e nós não vamos aceitar de maneira, Senhor, menina, como criança, qualquer situação. Não, nós vamos nos posicionar, Pai. Nós vamos estar firmes, Senhor, firmes na tua vontade, no teu querer, Pai, no nome de Jesus. Amém, queridos?